pessoal, 10º estudo do livro de Atos hoje, que legal, viu como o tempo passa rápido, mas que bênção a gente poder aprender a palavra de Deus, já estamos no nosso 10º estudo, que bênção, que prazer poder compartilhar com você esse tempo, eu espero que você tenha podido celebrar também com o seu grupo, nesses 10 estudos, que ainda temos 18 pela frente, mas tem sido muito legal. Para mim tem sido muito inspirador esse tempo de compartilhar com vocês, de preparar. Tem sido muito bom. Bem, então vamos para a retrospectiva de Atos 9, dos versos 1 ao 31, quando o Senhor visitou a vida de Paulo, ele se converte, ele então foi uma grande influência para o cristianismo. Que bênção a vida do apóstolo Paulo para nós. Graças a ele e ao Senhor nós temos o Novo Testamento quase todo escrito por ele, tirando os evangelhos, que poder que Deus deu a ele de poder escrever essas cartas. Também nós tiramos o livro de Tiago, de Hebreus, que não se sabe certamente se foi ele que escreveu ou não, o livro de Judas, que era irmão de Jesus. Então, que oportunidade que ele teve de ser um agente do Senhor. Também ele foi um perseguidor e depois de perseguidor passou a ser perseguido. Ele que matava os cristãos, perseguia os cristãos, ele agora passou a ser perseguido. E por último, nós falamos do missionário. Antes que era um agente de morte, agora ele é agente de vida. Antes era um devastador da igreja, agora um plantador de igrejas. Antes ele recebia as cartas para prender e matar, agora escreve cartas para abençoar. Que legal que o Senhor transformou a vida de Paulo e pôde ser um grande agente para as nossas vidas. Também nós vamos ver o versículo-chave. Eu separei esse versículo-chave porque fala sobre Cornélio, que ele teve uma experiência muito forte com o Senhor. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 4. E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, Deus ouve a oração e Deus ouve também, Deus vê também as ofertas, as esmolas que nós fazemos para abençoar outras vidas. Nós vamos ver a conversão de Cornélio nesse período que vamos estudar agora, em que vamos de Atos 9, dos versos 32, até o capítulo 10, o finalzinho do 10, até o capítulo 8, até o versículo 48. Nesse texto nós vemos 3 milagres. O primeiro, a cura de Enéas, que foi algo extraordinário. A ressurreição de Dorcas. Imagine se alguém que você conhece, que morreu, você chegasse lá no velório e dissesse no ouvido daquela pessoa: levanta, e essa pessoa se levantar. Olha que milagre foi o que aconteceu ali com Pedro. E a proclamação da mensagem de salvação para Cornélio e toda a sua casa. A cura de Enéas era um paralítico que já fazia 8 anos na cama. Que difícil que deveria ser aquele tempo, mas foi algo espetacular. A cura foi instantânea. O homem conseguiu levantar e arrumar sua cama. Tornou-se um milagre ambulante. Todos passaram a ver que Enéas... Quem é aquele que passa ali? É Enéas? Olha, ele foi curado. Imagina a notícia como correu rápido. E foi extraordinário. E muitas pessoas se converteram ao Senhor por causa deste milagre maravilhoso. Depois, a ressurreição de Dorcas. Ela era uma mulher extraordinária, praticava boas obras, ofertava, era dedicada e ela ajudava o seu próximo. E ele então chega ali, mostra a sua fé, compartilha o que Jesus fez e pede para todos saírem do quarto onde ela estava num quarto acima. E então ele diz para ela: levanta. E ela ressuscita e muito especial foi esse momento, porque todos puderam ver
este milagre e o Senhor foi honrado naquela situação. E é a ação de Deus, o milagre é a ação soberana de Deus, sobrenatural de Deus, e neste milagre o homem começa a andar e a mulher ressuscita também. Nesses dois episódios, no finalzinho do capítulo 9, do paralítico andar e da morta ressuscitar. E agora no capítulo 10, nós vemos a conversão, que é o maior milagre que o Senhor faz, porque é para toda a eternidade. Pedro entra na casa de um gentio e compartilha com todos o evangelho. Inicia-se então a salvação dos gentios. Vemos Pedro usando as chaves do reino para anunciar a palavra de Deus àqueles que não eram judeus. Então, os gentios eram povos que não haviam se convertido ao judaísmo, mas que passaram a crer no Senhor Jesus. E então, Deus estava usando para conduzir os gentios à verdadeira fé cristã, a conhecer o Senhor Jesus, a transformar a vida. Isto foi algo extraordinário. Este Cornélio, ele era um soldado graduado, chamado de centurião no exército romano, e ele tinha uma autoridade maior. Ele governava cerca de 6.000 soldados. Ele tinha uma autoridade especial naquela organização militar. E ele também tinha uma relação muito próxima com Deus. Ele era um homem generoso. Ele não se endureceu no exército do seu trabalho, mas era um homem de coração puro, coração generoso. E a Bíblia diz que ele dava esmolas, mas muitas esmolas, praticava obras que abençoavam as pessoas. E é interessante, a gente vai notar que ele, inclusive a sua família participava disso. A sua família era junto com ele e chegava essas esmolas. Essa atitude dele chegou até os ouvidos de Deus. Que bênção isso, irmãos! Como é maravilhoso quando a gente faz algo para o reino de Deus e o Senhor abençoa as vidas. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor vê as nossas ofertas de um coração generoso. Não tenha o seu coração endurecido para o reino de Deus. Tem gente que não quer dar para o reino de Deus porque acha que não vão saber administrar, não vão saber como cuidar do dinheiro. Gente, tenha um coração generoso. Deus abençoa aquele que é generoso. Deus abençoa aquele que dá sem olhar para quem. Há uma bênção especial àqueles que ajudam o próximo. Ele também era um homem temente a Deus. Um homem que tinha não só medo do que Deus podia fazer, porque é isso que significa a palavra temor, ter medo do que Deus pode fazer, mas havia também um outro significado, era um respeito extraordinário por Deus. Ele amava Deus e o Senhor abençoa aqueles que o amam. E ele abandonou sua religião ancestral e porque tinha muitos ídolos, adoração a ídolos, que era algo que Deus detestava. E ele então se aproximou do judaísmo, ele se converte ao judaísmo, mas ele teve essa experiência do apóstolo Pedro chegar até ele. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Na sua vida devocional era um homem de oração. Ele cultivava uma vida de oração. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações dele. Ele continuamente orava a Deus. E ele era um homem conhecido na terra, mas também conhecido nos céus. Que a nossa oração seja conhecida nos céus, não só conhecida aqui na terra. Porque quem ouve a nossa oração é o Senhor. Quem ouve o nosso clamor é o Senhor. E nós podemos fazer isso todos os dias, todo momento. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Esse tempo com Deus é muito importante na nossa vida cristã. Diz que ele orou na hora 9, Cornélio. Isso significa 3 horas da tarde. E o Senhor enviou um anjo. Imagina você estar orando e um anjo do Senhor aparece e fala com você. Olha, talvez você levaria um susto, como eu provavelmente levaria. Mas ele então foi enviado um anjo para falar com ele e dizer essas palavras a ele. Por fim, quando a sua
Quanto à sua família, ele era um líder exemplar. Cornélio era um líder eficaz na sua casa, um homem íntegro no seu lar. Olha que bênção, um homem de Deus na sua casa. Um homem que liderou sua casa e todos viam a atitude de Cornélio na sua casa. Também ele tinha um testemunho, um homem de influência. E ele também tinha uma disposição de agradar a Deus. Um homem pronto, gente que está disposta a servir, independente do momento, independente da hora. Quando você chama alguém para servir na igreja, aquela pessoa disposta, não mede esforços, mas tinha uma atitude, Cornélio tinha uma atitude diferente. Ele então não só orava a Deus, dava suas esmolas, mas ele também servia o Senhor. Algumas verdades sobre a conversão de Cornélio. A primeira delas é que ele era sincero. Sincero quer dizer sem cera. Era alguém sem máscara. Era alguém puro diante de Deus e diante dos homens. O que ele era em casa, ele era na sociedade. E ele era piedoso diante de Deus e diante dos homens. Você sabe que a salvação não é por obras, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu dou, mas a salvação é pela graça. Eu sou salvo pela graça do Senhor, não mereço, mas o Senhor me amou, o Senhor me perdoou, o Senhor me transformou e o Senhor faz isso na vida da gente. Não adianta só ser um religioso, alguém que vive constantemente na igreja, vive constantemente lendo a palavra, mas é alguém que tem relacionamento com Deus. É isso que faz a diferença na vida de alguém. Isso que mostra na vida de Cornélio, alguém sincero diante de Deus e diante dos homens. Segunda questão com respeito a Cornélio é que aonde ele chegou, o evangelho trouxe paz, os preconceitos caíram por terra, e você vai ver no texto que Pedro teve uma visão. E esta visão foi muito impactante para ele, porque ele viu um lençol descendo e animais. Os animais que eram considerados impuros pelos judeus. Então Jesus mostra para ele, naquela visão, que era para ele matar e comer. Mas ele diz: Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro. Como que eu posso comer esses animais? E ele então teve aquela visão por 3 vezes, e então ele ficou perplexo, tentando entender o que aquilo queria dizer, e ele percebeu que o Senhor Jesus estava mostrando para ele a importância de não fazer distinção entre pessoas. Não distinguir entre os gentios, os judeus, porque Deus ama a todos. Deus ama o rico, o pobre, Deus ama aquele que está perto do Senhor, aquele que está longe, Deus ama. Claro que ele não concorda com as atitudes, com o comportamento daquelas pessoas de pecado, vida de pecado, de afastamento do Senhor, mas ele quer as pessoas perto dele. Um terceiro detalhe aqui é que a evangelização é uma tarefa humana e não de anjos. Não foram os anjos que foram pregar, mas foram as pessoas chamadas por Deus para levar o evangelho. E também o evangelho está centrado na pessoa de Cristo. Quando chegaram diante de Pedro, se prostrou diante de Pedro e quis adorá-lo, Pedro disse: não, eu não sou digno de adoração. O Senhor, apenas Ele é digno de receber o louvor, a glória, a majestade e o império e a soberania. Ele é digno. Só Ele merece toda adoração, toda exaltação. Então, aqueles que recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo e devem ser íntegros na igreja. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós dizemos que o Espírito Santo está conosco, está junto de nós. Mas quando o Espírito Santo vem sobre mim, ele me enche, ele passa a fazer morada em mim, eu passo a ser o seu templo. Olha que bênção!
Alguns ficam só nessa primeira experiência de receber a Jesus, de tá tudo bom, eu não preciso de mais. Não, nós precisamos de mais. Precisamos ir para águas profundas, precisamos mergulhar mais fundo, precisamos ser cheios do poder de Deus e continuar sendo cheios. E foi isso que aconteceu com Cornélio. E eles então disseram: o que me impede de ser batizado? Eles já tinham sido cheios com o Espírito Santo. E neste momento, neste texto, diz que eles foram batizados nas águas. E esta foi a experiência de Cornélio, esta foi a experiência lá de Pedro com a ressurreição, com a cura do paralítico. E nós precisamos entender que o batismo é o selo de que alguém pertence à igreja de Cristo Jesus, não de uma placa. Cornélio e toda sua casa foram convertidos e batizados com o Espírito Santo e receberam também o batismo nas águas. Se você ainda não tomou essa decisão, aí no seu grupo, se você ainda não tomou uma posição de se batizar, de batizar nas águas, batismo de arrependimento, se você ainda não buscou o Senhor para ser cheio com o Espírito Santo, faça isso. Se você pode, líder, incentivar os irmãos que você dá o estudo para que eles possam receber isso. Então, para a gente concluir, quais são as suas barreiras em relação às outras pessoas, povos, preferências pessoais que devem ser derrubadas e vencidas? O Evangelho é para todos, mas temos, às vezes, barreiras com respeito a isso. Segundo, quais são as barreiras hoje que a igreja deve vencer para a propagação do Evangelho? O que você pode fazer para alcançar alguém, para falar de Jesus para alguém? O versículo para nós decorarmos é: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, terminamos mais um episódio do nosso estudo de Atos e que você celebre com os irmãos este momento tão especial que temos compartilhado a palavra de Deus. Que Deus assim o abençoe. Estamos juntos. Boa semana em nome de Jesus. Amém.